Qual a raça de galinha que vocês consideram mais diferente no aspecto morfológico, fenotípico das outras raças? Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou zootecnista e é um prazer receber vocês aqui no canal Sertão Caipira. No nosso vídeo de hoje, no quadro Sertão Visita em Raças Nativas, direto do setor de avicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Itapitinga, o professor Ronaldo Vasconcelos irá apresentar uma galinha, um material genético muito diferente e desconhecido por muitos criadores. Então, assista todo o vídeo e compartilhe com outro amigo. Olá, meu nome é Ronaldo Vasconcelos e eu sou professor do curso de zootecnia, sou zootecnista, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, campus de Itapetinga. Hoje, trabalho com avicultura, principalmente na conservação das raças locais. Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma. Na verdade, esse material não é, vamos dizer, um ecótipo que surgiu de forma espontânea em determinadas regiões, como todas as outras aves que nós temos. Não. Ele apresenta uma característica muito distinta e nós demos a essa raça o nome exatamente dessa característica, que é a sua carne negra. Nós chamamos de carne negra. Então, observe o nosso vídeo em diante e você verá as descrições desse ecótipo. Espero que você goste. De um modo geral, os brasileiros quase não conhecem aves com essa característica, com a pigmentação escura, negra, na sua pele e na sua carne. Existem várias raças, principalmente na região do sudoeste asiático, onde algumas se caracterizam de forma muito definitiva com essa pigmentação, como uma raça chamada Ayansemani, que é totalmente negra devido a um pigmento chamado filamelanose. Existem outras raças com maior ou menor pigmentação. De um modo geral, quem já tem criação caseira na fazenda, no sítio, na roça, já viu ave com essa pigmentação. Eventualmente aparece. Existe um fator genético, provavelmente que a gente possa considerar como recessivo, que eventualmente vai aparecer alguns indivíduos, que foi o que aconteceu aqui na nossa criação na universidade. De uma forma espontânea apareceu algumas aves com essa característica que foram identificadas e nós resolvemos selecionar e começar a reproduzir esse material. A coloração é muito uniforme, todos eles têm as pernas enegrecidas e a face ainda há uma variação de alguns animais com a pele um pouco mais clara ou avermelhada. Normalmente essas aves serão descartadas porque elas não têm a pigmentação desejada e com isso nós vamos fixando as características que nos interessam. Outra característica interessante é que a maioria apresenta um penacho na cabeça, mas também há variações. Então, é um padrão ainda a ser estabelecido dentro de alguns anos. Em relação aos machos, alguns apresentam uma variação de crista, mas e alguns também apresentam um brinco com a coloração branca e uma crista enegrecida. A plumagem bem amarela, podendo ser às vezes até um pouco mais vermelha. Alguns podem apresentar ainda algumas penas nos pés, a maioria já não. Que isso é uma característica muito presente nas raças de classificação asiática. Esse reprodutor já apresenta uma crista em formato de nós, bem enegrecida, os brincos já são mesclados, né, e a plumagem já é um vermelho acinzentado. Que verifique que a característica da carne negra, ela precisa ter a face, a pele enegrecida. Isso é indicativo de que, olha aqui, observem a coloração da pele embaixo da asa, né, ela é toda enegrecida. Entretanto, a parte externa da ave, ela apresenta uma característica muito distinta, muito bonita. Essa plumagem, ela pode ser de várias cores, mas mantém um padrão central amarelado com as variações para mais claro ou mais escuro. Uma boa parte delas apresenta uma característica distinta na cabeça, que é a presença dessa peruca e como se fosse uma barba, né? Digamos que em torno de 50% dos indivíduos vêm com essa característica, tanto macho quanto fêmeas.
Então, ainda há algumas variações. Esse trabalho é relativamente recente, ainda vai levar um tempo para que a gente possa fixar as características fenotípicas desse material. Hoje nós temos um plantel significativo, onde estamos trabalhando e estudando a potencialidade dessa ave. Mas para que serve uma galinha de carne preta? Ela é um diferencial. Esse diferencial, hoje, no mercado que quer produtos distintos, que utilizamos muito a nomenclatura gourmet para valorizar e classificar um determinado produto, pode vir a ser uma opção interessante para pequenos produtores, atendendo a essa demanda de restaurantes, de boutiques de carne, para que esses consumidores que gostam de produtos diferenciados possam ter acesso. Eventualmente, esse produto deverá ter um valor mais significativo se comparado aos outros tipos de carne de frango, como nós temos hoje. Nós temos o frango industrial, que tem um padrão, um preço, que garante a proteína, uma proteína de qualidade à mesa de todos os brasileiros. Nós temos outros sistemas de produção, como o frango tipo caipira, que traz algumas características da nossa galinha criada nos quintais, com a carne também um pouco mais avermelhada, mais pigmentada, com estrutura de músculo um pouco diferente do frango industrial. E aqui nós temos esse material. Acredito que outros produtores, outros sitiantes que criam, deva ter raças também com essa característica que não é tão conhecida, que não é tão difundida. Os ovos da raça carne negra não são ovos grandes, pesados, como de uma ave com padrão tipo comercial. Exatamente por ela ser menor, ela também põe ovos bem pequenos, como vocês estão vendo aqui, em torno de 40 a 45 gramas. A coloração é até bastante uniforme. Como a gente pode ver nessa condição, eles apresentam os ovos na tonalidade do creme claro até um próximo do vermelho, sendo que a maioria apresentada tem uma uniformidade quanto à coloração. Então, pessoal, como apresentado, como falado no vídeo, é um material genético ainda novo, que está sendo realizada pesquisas, que eu tenho certeza que, assim como outras aves, outros materiais genéticos que já apresentamos aqui, irão contribuir muito para os programas de melhoramento genético futuramente. Então, nós criadores e profissionais só temos a agradecer e parabenizar o trabalho que esses profissionais vêm fazendo em prol da nossa avicultura, e eu tenho certeza que esses trabalhos irão contribuir e muito para o nosso agricultor e para a conservação dessas raças e fortalecer os bancos genéticos do Brasil. Então, muito obrigado por você ter assistido todo esse vídeo. Compartilhe com outro amigo criador, deixe seu comentário logo abaixo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.